Quando conheci as doutrinas da graça em 2010, meu primeiro contato com o calvinismo, com as doutrinas da graça, foi com o pastor Josemar Bessa, com as pregações do Spurgeon, Paul Washer, e com eles eu aprendi a ser intransigente com o falso ensino. Quando fui conhecendo os grandes pregadores reformados brasileiros, eu fiquei na expectativa e na impressão de que aconteceria um grande avivamento na igreja brasileira. Mas, para minha frustração, à medida que o tempo foi passando, minha expectativa foi se arrefecendo, vendo a tolerância que boa parte desses pregadores tinha com as heresias arminianas. Durante a pandemia, percebi uma mudança de postura maior ainda, pois não criticavam mais o arminianismo, o pentecostalismo, a teologia da prosperidade, as pastoras, a exploração do povo e todos esses absurdos que acontecem na igreja brasileira, que tem muitos cultos que mais parecem um terreiro de umbanda, de candomblé. E qual a razão? Por que eles pararam de criticar? Na pandemia, através da internet, eles ficaram muito conhecidos em outros públicos, principalmente entre os arminianos, e perceberam que isso poderia ser fonte de lucro. Assim, se fossem criticar o arminianismo, perderiam a simpatia desse grande grupo, que não seria bom para os negócios. Não é sem razão que são amados e defendidos por arminianos, enquanto os profetas, os apóstolos e os reformadores eram odiados. Quando percebi o que estava acontecendo, comecei a combater essa prática, principalmente através da minha página do Instagram. Como eu fazia parte da Convenção Batista Reformada e da Coalizão pelo Evangelho, e nessas organizações tinham outras pessoas que faziam parte desse movimento que eu estava criticando, eu achei mais ético da minha parte pedir meu desligamento. E eu me desliguei dessas organizações. Para minha surpresa, em setembro de 2024, recebi uma carta reclamando da minha postura, da minha atitude, do meu combate. E esta carta foi assinada por aproximadamente 50 pastores reformados. A carta aqui, a maior parte do Brasil, mas também pastores dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Portugal. Interessante que grande parte deles eu não conhecia e nem sei quem é. Como a carta estava recheada de falácias, de mentiras, rebati cada palavra dela. E ao final, me coloquei à disposição para uma conversa pessoal com todos, ou com qualquer um deles que quisesse conversar, que quisesse argumentar, que quisesse discutir os pontos da carta. Não houve a tréplica da carta, tampouco minha disposição de conversar pessoalmente não teve qualquer resposta. E o que aconteceu? Muitos deles me bloquearam. Interessante que alguns deles, eles vivem criticando o Supremo Tribunal Federal, os juízes que bloqueiam as redes sociais, etc. E eles acabam praticando a mesma coisa. Quer dizer, eles condenam os outros por censura, mas eles também censuram. Quando você comenta
qualquer coisa que eles não gostam, eles te bloqueiam. Por isso que quando você vai na postagem deles, só tem gente elogiando, não tem contraponto. À medida que o tempo foi passando, as coisas só pioraram. E o que vemos hoje? Pastores desdizendo o que ensinaram e o que escreveram. Pastores vendendo curso de como ler a Bíblia, como orar, como jejuar e outros cursos absurdos como esses. Basta você fazer um comentário em alguma publicação que eles fazem e logo você recebe no direct uma oferta de curso. Faça o teste. Alguns chegam ao absurdo de fazerem propaganda dos seus cursos em aulas, em pregações e nos seus seminários. Enquanto eles ministram aulas nos seminários, eles fazem propaganda dos seus cursos. Pastores pregando no Vira Brasil, no Defende, ao lado dos maiores hereges do Brasil e até ao lado de apóstolos e apóstolas, ecumênicos que se juntam para preparar a falsa igreja de Cristo para a manifestação do anticristo. Pastores pregando em qualquer seita e conferência e além de não confrontarem as heresias e os falsos profetas, escondem o evangelho para manterem suas agendas cheias. Eles nunca pregam mentiras, só que eles pregam meias verdades, o que acaba sendo mentira. Pastores participando de bloquinho de carnaval, pastores elogiando pregadoras pentecostais, pastores fazendo vídeo para elogiarem pregadores pentecostais famosos, para aumentarem os seus likes e aumentarem a quantidade de seguidores, pastores zombando das confissões e traindo seus votos de ordenação, pastores inventando historinhas e distorcendo a história para agradarem os arminianos, igrejas cujos cultos parecem mais cultos pentecostais ou com show de banda famosa, com luzes, fumaça e danças sensuais, igrejas convidando pastores pentecostais para pregarem ou para ensinarem na escola bíblica, igrejas discutindo se Jezabel pode pregar e algumas já se antecipando, colocando Jezabel para pregar, pastores negando a literalidade da criação, dizendo que Adão e Eva não é literal. E o que fazem os presbitérios dessas igrejas? Onde esses pastores fazem o que querem. O presbitério dessas igrejas é apenas uma formalidade para dizer que a igreja tem presbitério? Todas essas barbaridades acontecendo e o errado sou eu? Alguns desses receberam também uma cartinha infame igual a que mandaram para mim? Claro que não, claro que não. Ninguém solta a mão de ninguém. Sou insultado todos os dias, sem qualquer argumentação, já tendo recebido diversas ameaças de agressão física. E depois reclamam quando eles recebem a resposta no mesmo nível. Eles me atacam, daí eu respondo no mesmo nível e depois eles começam a chorar. E por que nos odeiam? Estamos explorando alguém? Estamos tirando dinheiro de alguém? Estamos falando alguma mentira? Levantamos alguma calúnia contra alguém? Claro que não. Nos odeiam porque denunciamos a ganância deles e despertamos também a ira dos idólatras desses, que são muitos. Eles são muito idolatrados e daí, quando você aponta a ganância deles, esses idólatras, eles ficam muito bravos. Eu já falei até diretamente com algum deles, mas em vão. E ainda estou disposto a conversar com quem quiser, mas eles não se abrem, eles não argumentam. Será que eles não têm
como se defenderem? Muita gente pensa que meu ministério se limita às redes sociais, ignorando que sou pastor de igreja, já tendo participado da plantação e revitalização de mais de 10 igrejas. Além disso, também trabalho para a criação de escolas cristãs clássicas. Não sou teólogo, meu ministério não é remunerado e as pessoas com quem convivo no dia a dia me amam, me respeitam e reconhecem o meu trabalho, porque sabem que amo a Cristo e o Evangelho e não transijo por causa de amizade ou de dinheiro. Minha luta não é contra pessoas, mas é contra todos os inimigos de Cristo e os que se unem aos inimigos de Cristo por interesses pessoais. Eu quero terminar lendo 2 versículos. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. E depois, Lucas 6:26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas.